Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital do país. Brasília, chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e hoje vou destacar: com folga, governo consegue destravar a reforma da Previdência. Agora vem a batalha da comissão especial. Bolsonaro toma partido na briga de seu filho com o vice-presidente. Por 48 votos a favor e 18 contra, foi aprovado o relatório preliminar da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, tomou para si a articulação a favor da reforma, diante do que ele classificou de omissão do presidente Bolsonaro. O governo se omitiu, basicamente, tirando a participação do Onyx, um pouco a participação do presidente, mas nós queremos que ele entenda que se ele representa todos os 200 milhões de brasileiros, que se ele aprovar a Previdência, ele vai garantir a aposentadoria para os brasileiros e ele vai garantir empregos para os brasileiros. Então ele precisa ter a certeza que a aprovação da reforma da Previdência é boa para o Brasil, ela é boa para os brasileiros. Quem é contra quer olhar um passado que nós vivemos aí em 2014, em 2015, a pior recessão da nossa história, que infelizmente nós ainda não recuperamos, porque fomos ao fundo do poço, mais de 13 milhões de desempregados, mais de 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós precisamos mudar isso. E é por isso que é importante que o governo assuma esse papel, essa clareza. Ponha ar dentro do peito e diga: a reforma é importante para o Brasil e para os brasileiros. E a decisão de hoje reafirma a nossa democracia. A Câmara forte, a Câmara votando, independente do governo. Mas chega uma hora que é fundamental o governo participar. O governo não pode se omitir numa votação tão importante como essa. Só encaminhar o projeto não resolve o problema. A sessão da Comissão de Constituição e Justiça foi atrasada por quase 8 horas pelos líderes dos partidos contrários à proposta do governo. O líder oposicionista, deputado Alessandro Molon, resumiu o inconformismo desses partidos. Que nós da oposição não consideramos admissível reduzir o valor destinado aos miseráveis de R$ 1.000 para R$ 400. Não consideramos admissível substituir o regime de repartição pela capitalização. Não consideramos admissível regras de transição covardes com servidores e com o regime geral. Não consideramos admissível passar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição, excluindo milhões de brasileiros. Não é admissível punir trabalhadores rurais e professoras, retirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo, tirar a garantia de um salário mínimo de pensão por morte, reduzir a aposentadoria por incapacidade permanente e acabar com a garantia da preservação do valor real de aposentadorias e pensões. Por tudo isso, contra essa cruel proposta, a liderança da oposição vota não. É inadmissível essa proposta. Obrigado, presidente. A reforma entra na fase decisiva na Câmara, de análise do mérito de cada item, numa comissão especial que será criada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Maia diz como será formada essa comissão. Eu acho que o ideal para o Brasil, uma sinalização muito boa para o Brasil, que a gente pudesse fazer isso essa semana. Mas eu preciso conversar com cada um dos líderes, conversando com todos os partidos, indicar um presidente da comissão afinado com a Casa e um relator da comissão mais afinado com o governo. Tem coisas que nós discordamos, como o VPC, como o aposentadoria rural, a dificuldade da implementação da capitalização, ela é polêmica, apesar de ser um passo à frente para um país numa situação fiscal melhor que o Brasil tem hoje, mas nós vamos jogar afinado. O presidente da comissão será uma pessoa ligada aos partidos que ajudaram hoje, junto comigo, e o relator é do diálogo que eu já venho fazendo com o ministro Paulo Guedes. A gente, em conjunto, possa construir um texto que dê a robustez necessária que o Brasil precisa, não é que o governo precisa, para que a gente possa garantir um sistema equilibrado, um sistema que garanta o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro, e mais do que isso, um país com credibilidade, para que o setor privado volte a investir, para que o setor privado volte a acreditar nesse Brasil.
Se não for depurada, a nova Previdência não passa, na avaliação do senador Jorge Cajuru, de Goiás. Com seu jeito peculiar, Cajuru diz o que precisa mudar no texto da reforma da Previdência encaminhada pelo presidente Bolsonaro. Ele sabe que não vai passar. Ou ele e o Paulo Guedes, que é super talentoso, reconhecem que há pontos negativos, e são poucos, embora sejam gritantes. Para mim, há mais pontos positivos do que negativos, né? Respeitando os aposentados, os idosos, as pessoas especiais, os trabalhadores rurais, não deixando que uma pessoa amanhã com 70 anos de idade tenha que receber R$400 por mês, tirando esses desacertos da reforma da Previdência, ela vai passar. Do contrário, não vai. Contra. Eu não sou imbecil, eu não sou débil mental. Né? Eu vou votar contra o cidadão mais pobre do país, a camada mais pobre do país. Quem votar a favor, ou tem uma convicção assim, muito mais brilhante do que eu, entendeu? Ou então levou algum troco, né? O senador Jorge Cajuru é líder do PSB e declara apoio ao governo Bolsonaro. Ele é ferrenho articulador do impeachment do ministro Gilmar Mendes, que ele acusa de corrupto e desqualificado para ser ministro do Supremo. A aprovação do relatório da Previdência na CCJ por 48 votos a 18 causou euforia no Palácio do Planalto. O porta-voz Otávio Rego Barros falou da satisfação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente acredita que a votação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição sobre o tema Nova Previdência é mais um passo na difícil trajetória de mudar o país. Ele se acha no dever de agradecer à área econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, e por todo o seu time, pelo exímio trabalho apresentado. O governo sabe que enfrentará ainda fortes resistências corporativas e políticas, mas essa pauta transcende a questão de governo. Nós estamos convencidos de que os eventuais sacrifícios serão transformados em benefícios duradouros para as gerações que venham a suceder-nos. Uma briga nos bastidores do poder vem se desenrolando entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. A marcante presença do general Mourão no Palácio do Planalto, seu protagonismo no cargo de vice e sua aparição destacada na imprensa causa desconforto em setores do governo. O vereador Carlos Bolsonaro, que controla as redes sociais do pai, vem postando ou replicando críticas ao vice Mourão e à ala militar do governo. A rixa entre eles ganhou proporções públicas, a ponto do presidente Jair Bolsonaro tomar posição a favor do seu filho, como relatou o porta-voz Otávio Rego Barros no encontro com jornalistas ontem no Palácio. Um outro tema, na verdade, o senhor presidente gostaria de colocar um ponto final, é essa discussão entre o senhor, essa pretensa discussão entre o senhor vice-presidente e o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do nosso presidente. Então, de uma vez por todas, o presidente gostaria de deixar claro o seguinte: quanto a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. E eu abro aspas para a frase do presidente: é sangue do meu sangue, fecho aspas. Em relação ao general Mourão, o presidente destacou que o general é o subcomandante do governo. Ele topou o desafio das eleições e terá a consideração e o apreço do senhor presidente. Além dessas considerações, o senhor presidente evidencia que declarações individuais, publicadas nas mais diversas mídias, são de exclusiva responsabilidade daquele que as
emite. O que mais desagrada à cúpula do governo é a intensa agenda desenvolvida pelo vice-presidente Hamilton Mourão, recebendo autoridades estrangeiras diariamente no Planalto, proferindo palestras, inclusive no exterior, e dando seguidas entrevistas, nas quais demonstra grande simpatia pela imprensa e não disfarça algumas divergências de pensamento com o presidente Jair Bolsonaro. Esse ciúme motivou o deputado governista Pastor Marcos Feliciano a protocolar na Câmara um pedido de impeachment do vice-presidente Mourão por suposta infidelidade ao governo que ele integra. Por hoje é só. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário. Até amanhã.